Está começando o Mereu Talks, o seu podcast exclusivo sobre gestão de pessoas. Esta é uma produção da Mereu, a plataforma ideal para impulsionar a performance e engajamento dos colaboradores. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mereu Talks. Eu sou o Gustavo Araújo, faço parte do time de marketing e produto da Mereu e apresento o Mereu Talks junto com o Ivan. Tudo bom, Ivan? Tudo bom, Gus? É um prazer estar aqui com você, especialmente porque você está aqui em terras mineiras. Pois é, estamos gravando em Belo Horizonte, temos mais episódios aqui para gravar, né? Então a gente vai fazer uma imersão em Belo Horizonte no meio dessa quarta temporada, né? É isso aí, seja bem-vindo. Muito obrigado. E a gente vai falar hoje sobre liderança transformacional. E para bater esse papo junto com a gente hoje, a gente convidou a Cristiane Costa, que é presidente do Grupo Líder de RH. Tudo bom, Cris? Tudo jóia, prazer, muito obrigada pela oportunidade de falar com vocês de um tema tão importante hoje para o mercado, para as empresas, onde realmente ter clareza sobre o que é uma liderança transformacional vai fazer com que muitos gestores, muitas pessoas da área de gestão de pessoas tenham mais desenvolvimento e performance. Então é um tema bem legal. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre. É um prazer ter você aqui com a gente. E eu queria pedir para você, Cris, se apresentar para quem não te conhece ou quem já te conhece também. Conta um pouco da sua história, da sua trajetória. Quem que é você? Olá, gente. Eu sou a Cris Costa. Eu sou presidente hoje do Grupo Líder RH. É um grupo que nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Gosto de falar sobre isso, porque ganhou as terras mineiras para depois ganhar o Brasil. E hoje a gente tem operação também internacional, tanto na África quanto na Argentina e Portugal. A gente já fez processos de desenvolvimento de gestores e líderes nesses países maravilhosos, né? E a gente tem como base o desenvolvimento de alta performance de alguns gestores. A Líder hoje ela trabalha tanto a parte de recrutamento, seleção, desenvolvimento, performance, quanto também com formações abertas do HIBP, formações de BPs. Né? A gente tem aí uma abrangência, onde a Cris criou a abrangência no Brasil, foi formando novos recursos humanos, novas pessoas dentro da área de gestão de pessoas. E a Líder hoje ela está com 17 operações hoje em cidades do país, que a gente também implanta a área de RH dentro das organizações. Então é um tema que eu gosto muito, está crescendo. Uma empresa mineira, brasileira, né? Porque a gente tem outras empresas dessa área criando corpo no Brasil, mas me dá muito orgulho, sendo uma empreendedora, mulher, fazendo com que uma empresa cresça aí e crie uma abrangência nacional de impacto. Incrível, Cris. Sim, muito obrigado, prazer ter você aqui, principalmente para a gente falar de liderança, né? Que é um tema que na nossa comunidade ali no Conexão RH, onde o pessoal troca bastante sobre assuntos, a gente vê que frequentemente tem dúvidas sobre lideranças e a gente está aqui para falar sobre liderança transformacional. Qual que é a grande diferença entre uma liderança e uma liderança transformacional e o que significa isso, né? Essa pergunta é bem interessante. Eu até, antes de respondê-la, vou dar um passinho para trás. Porque muitas pessoas falam sobre liderança, mas não entendem o contexto de como a liderança ela foi formada. Uhum. Tudo, neurologicamente, a gente trabalha com padrões. Então, a gente tem que começar a entender quais são os padrões formadores da liderança para você entender como que o Gus ele é um gestor e um líder. Por que ele é tão diferente de outro? Por que a gente, às vezes, ainda tem gestores agressivos, autocráticos, autoritários e outros flexíveis, que têm uma visão de gestão de comunidade, de times, de equipe, de performance, de solução, de inovação dentro do problema? Quando a gente traz essa trajetória das formações de líderes, né, de onde nasceu isso, a gente traz aí um contexto histórico que é muito importante ser falado, que é da Revolução Industrial. A gente tem o presidente da empresa, que a gente chama na gestão 1.0, que é top-down, comando e controle. Não tinha liderança. A liderança dele é direto com a base. Então, eu falo, você obedece. Manda quem pode, obedece, tem juízo. A base é aí. Porque ele não tinha uma visão de gestão de mercado. O presidente ele não olhava para o mercado, porque não tinha concorrência naquela época. Uhum. Então, quando a gente entra aí para uma transição da revolução tecnológica, a gente entra um pouco na gestão 2.0, onde a gente começa a ter livre concorrência de mercado e esse presidente tem que olhar para fora. Tem que olhar para o processo do outro. Olha, o processo do concorrente nasceu daí. Quando eu começo a olhar para fora, eu tenho também que ter uma segunda linha de comando, porque o presidente não conseguia mais fazer o top-down direto. Então, ele cria
a primeira linha de sucessão da presidência, que são chefes de departamento. Você não sabe, isso é muito novo, mas na nossa época, aquele chefe de departamento financeiro, chefe de departamento pessoal, enfim. Quando se cria o chefe, que é muito vulgarmente que tinha um chicote na mão e fazia as pessoas trabalharem faz assim, uma visão mais diretiva, aí você vai entender o que é o transformacional para o transacional. Que é a visão diretiva, comando e controle, que ainda é muito usada hoje em dia. E ela é muito bem, se você souber utilizar ela é muito benquista e é importante ter nas organizações. Então eu entro para uma gestão 2.0 nesta visão da gestão de qualidade, da gestão de processo e pessoas. Pessoas no início da gestão 2.0, gente, era número, era 001, eu não queria saber seu nome. Eu não queria saber os seus anseios, seus sonhos, suas motivações. Eu queria que você trabalhasse, que você executasse, que você desse o resultado esperado. Então a gente entra hoje, que eu amo essa era, que é a era da imersão, é a era da experiência, é a era de entender que o contexto, por mais tecnológico que a gente tenha, o humano é importante, as interações humanas fundamentam o resultado, e a gente pode ter resultado direto aí com ferramentas, com tecnologia, mas a interatividade humana, ela é necessária. Ela é necessária para o feedback, ela é necessária para o crescimento, ela é necessária para o desafio. Ela é necessária que ambos, tanto o líder quanto o liderado, cresçam juntos. Pense em inovação, pense em uma análise crítica de capacidade de solucionar problemas. Então isso é muito legal. E aí a gente entra nessa era. Nós estamos no Brasil ainda muito atrasados em liderança. Por quê? Nós temos aí uma gestão 3.0 muito oriunda aí do mercado europeu, que traz uma visão de melhoramento, análise de restrições, né? Começou a trazer aquela gestão 3.0, melhoramento das restrições, manage 3.0, enfim. Isso foi muito legal, porque trouxe você para o universo da tomada de decisão. A delegação não é única. Nós temos 7 níveis. Eu tenho, enquanto líder, saber quando eu tenho que pedir a opinião dele para delegar, quando eu deixo o time tomar a decisão. Então, a gente começa a ter uma análise muito maior do que a liderança passada. Consequentemente, pensando na Europa ainda, porque eu tenho lá uma robotização já 5.0 na indústria, com líderes que não sabem, que ainda têm dificuldade de ter conversas difíceis com as pessoas. Que não sabe dar feedback, que evita isso. Então, com essa com a aceleração aí da indústria, que ela ainda comanda desde Ford, a gente começa a perceber, poxa, então a liderança não é só dessa forma, então eu entendo que ela é aprendida, como é aprendida nas nossas profissões do marketing, da engenharia, da psicologia. São padrões. Então, às vezes, aquela pessoa que ela é rígida, que ela é autocrática, ela aprendeu com aquele líder que era antes. Entendi. E, às vezes, ele não consegue entender a adequação do perfil e do estilo que ele tem que ter neste momento atual. Sim. Então, a gente entra numa visão de uma liderança, de uma gestão e depois liderança, que o gestor ele controla, eu falo assim, uma evolução do chefe. O gestor ele precisa controlar, ele precisa de indicadores, ele precisa do KPI. E o líder, que é um líder inspirador, que é o líder que traz uma visão transformacional. E ele também tem o transacional, que ainda assim é o diretivo, que é regras rígidas, que é o direcionamento daquelas regras dentro do propósito. Então, a gente fala, qual que é a diferença do transacional para o transformacional? Exemplo, liderança, escuta, saber que o líder, ele não é só o top-down, não é quem toma as decisões, mas ele é um condutor, ele é um mentor, ele desenvolve o grupo. E é muito legal quando a gente chega no patamar de olhar para você e falar assim, poxa, ele superou o mestre. A capacidade da análise crítica dele, a capacidade dele entrar e aprender coisas novas, contribui sim para o crescimento do time. Então, é liderar pelo exemplo. É a primeira premissa quando a gente fala da liderança transformacional. Liderar pelo exemplo. Entendendo que você, líder, está em constante aprendizado. E você tem que se perceber ali como um condutor ali de aprendizado, conhecimento e aprendizado para as pessoas. E formar novos líderes. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre formações de novos líderes, que é uma pegada muito nova e importante e que ainda os gestores com aquela cabeça anterior
percebe que não é interessante formar novos líderes, senão ele vai perder a cadeira dele. Né? Então, a gente tem muito desses contextos aí. Ô, Cris, e você acha que todas as empresas deveriam passar para ter a liderança transformacional? Ou não? Tem algumas que não estão preparadas? E quais são os sinais que a empresa dá que, está no momento de se trabalhar essa questão da liderança transformacional? A liderança transformacional é um estilo. Nós falamos que ela é liderar pelo exemplo, desenvolver, motivar, desafiar, fazer junto, criar inovação dentro do processo. A inovação, ela acontece não só pela tecnologia, mas no modo de você ver e transformar um problema. É a capacidade de você fazer com que as pessoas tragam inovação para soluções de problemas. Quando a gente fala desse preparo das organizações, a gente fala que a liderança transacional é um estilo que eu tenho que adequar de acordo com a cultura da empresa e com os modelos. Nem sempre a transacional para um time ou inexperiente, um time júnior, ele é o ideal. Eu tenho que liderar pelo exemplo? Sim, mas não é só a transacional, não é só exemplo. É exemplo, a capacidade de você trazer aquele time júnior para pensar dentro de uma análise estratégica. E às vezes ele não está preparado para aquilo. Falta experiência. Exato, aí você vem trazendo padrão. Então, dependendo do negócio, do setor que aquele negócio está direcionado, eu tenho que ser transacional. Eu tenho que ter normas claras, eu tenho que ter um direcionamento, eu tenho que ter um padrão, eu tenho que ter aquelas pessoas na caixinha. Aí todo mundo fala, nossa, ela está falando que tem. Tem sim, tem, porque se eu entendo o transacional em todos os movimentos da empresa, da cultura da empresa, eu corro um risco muito grande. Por que eu corro risco grande? Cabe àquele setor, o líder ser transacional. Vem cá, time, traz ideias, vamos fazer junto. Mas tem setores que o risco é muito alto. Então, a capacidade que eu tenho de ter um processo, um padrão, uma qualidade, onde minimiza o risco da operação, ele tem que ser muito bem desenhado e muito bem. Não dá para fazer, vamos junto. Não, tem que ter uma linha. Então, dependendo do risco da operação, essa visão tem que ser mitigada. Então, tem que ser transacional. A ideia não é só ficar só no transacional, porque a gente vê muito dessa pegada hoje na área de gestão de pessoas. O líder tem que ser motivador, tem que ser transacional, tem que trabalhar por exemplo, tem que fazer junto. Tem. Mas ele tem que saber o momento que ele tem que ser dessa forma, ou o momento que ele tem que trabalhar em padrões, em regras claras, porque as pessoas precisam de direcionamento. E isso vai muito com a visão situacional, que a liderança situacional ela traz como um braço da transacional. Legal. E, Cris, você citou ali na sua introdução que a gente pode aprender ou se desenvolver como essa liderança. Então, às vezes a gente escuta, tem gente que nasceu com o dom de ser líder, mas espera aí, existe alguma fórmula ou quais são as habilidades que você vê que um líder transacional pode desenvolver ou para quem quer ou quer chegar a esse patamar, quais são essas habilidades que você vê que, isso aqui dá para a gente trabalhar, crescer e evoluir dentro da nossa competência ali de liderança? Nossa, sensacional sua pergunta, né? E muitas pessoas me fazem a mesma pergunta porque por crença. Crença é uma crença limitante. Será que eu nasci líder? Olha, eu acredito muito em dom. E todos nós temos um dom especial. Você tem facilidade para tocar violão? Eu não tenho. Você tem uma habilidade de escuta? Eu tenho outra habilidade. Então, todo mundo nasce com um dom específico. A liderança também é um dom. Tem pessoas que nascem com esse dom. Tem facilidade de comunicação, de aglutinar pessoas. Você vê um menininho lá com 6 anos e vem uns 4 atrás dele. Vamos fazer arte, vai fazer arte. Então, liderança é um dom, é um dom. Mas a liderança também ela é aprendida. É técnica, é estudo. Sabe qual que é o problema? É que muita gente aceita o crachá de liderança e não está preparado para aquele crachá. E não se desenvolve, né? Não se desenvolve. E, às vezes, como eu faço muita formação de líderes, operacionais táticos e estratégicos, até no nível tático, eu olho assim dentro da turma e falo,
Aqui, você é líder? Sou líder. Beleza. Qual que é o último livro de gestão que você leu? Vou te falar que praticamente 90 pessoas não leram livro de gestão. É um líder de crachá, de posicionamento. A liderança é um posicionamento muito assertivo, mas você precisa de técnica, precisa estudar, precisa trazer essa responsabilidade de liderar pessoas. Ou você lidera pessoas ou você deforma pessoas. A liderança tem que ser uma responsabilidade, um posicionamento. Não é para qualquer pessoa. É complexa. Eu morro de rir, porque muitos desses jovens hoje não querem ser líderes. Mas por que não quer? Aí olha para um padrão da liderança da geração X, o olho piscando, pessoal separado, surtado. Por quê? Porque acaba misturando muito, excedendo muito os papéis. Acha que ser líder é dar tudo de si, é esvaziar-se, e não é. Ser liderança é você entender os equilíbrios que você tem do contexto quando você, líder, está exausto e se torna mais agressivo. Sim. Você não é agressivo, você está. E por que você está? Então, a saúde mental é importante salientar. A saúde física, a saúde psicológica, a saúde emocional. Então, a liderança vai muito mais além do que um papel. Vai na responsabilidade do que você está vendo de frente para você e o que está por detrás daquela pessoa. E o transacional ele faz muito isso porque ele motiva. Ele traz esse contexto. Ele traz para uma análise que eu preciso ter uma conversa difícil com você. Mas não no nível da identidade do sujeito, mas no nível do comportamento inadequado que aquele sujeito está tendo. Então ele tem que estar preparado para isso. E isso não é berço. Isso é uma constante. O preparo é diário. Sim. Vem de vivência, da troca, do dia a dia. De troca. É da gente sentar, cara, tá difícil de liderar. Se relacionar. Qual que é a dificuldade que você está tendo lá no seu time, no meu time? Mas a liderança, pelo aprendizado de padrão, e isso não é só no tático, no operacional. Operacional porque eles estão aprendendo, né? É comando e controle, ele está ali na operação. Mas o tático, o estratégico, e quanto mais alto o nível, mais dificuldade de dividir a vulnerabilidade que aquela gestão tem. Tá, nós três, eu sou gerente de RH, você é do financeiro, você é do marketing, beleza. Vai falar mal do seu time? Vai falar que você está tendo dificuldade de liderar? Vai falar que você não sabe fazer feedback? Você trava. E não é problema você não saber. O problema é você não buscar conhecimento para atuar naquilo que você escolhe todos os dias estar. Se você forma pessoas, excelente. Mas você prefere deformar? Ser um detrator de pessoas? Sim. Da operação? Então, é aprendido? Tem técnica. Basta o líder ter responsabilidade de buscar e aprender. Sim. Ele terceiriza isso para a área de RH. Ele acha que é o RH que é o responsável pela gestão de pessoas. E não é. Não é. O RH é um facilitador. O RH que traz isso como contexto é um RH despreparado. O RH que traz um contexto, líder, vem cá, você viu sua postura naquela reunião de feedback, dentro do seu posicionamento com relação a uma ideia que não vai de acordo com aquilo que você acredita? Você viu o seu comportamento nesse sentido? É o RH que prepara o líder. O RH cuida do líder. O líder cuida das pessoas do time. Quando a gente começa a entender isso, o jogo muda. O viés muda. E a empresa, ela cresce. Ela cresce na liderança e ela cresce no pertencimento que as pessoas da operação têm. Porque ela entende que aquilo ali é um ambiente que faz com que ela cresça, que ela se desenvolva. Sim. E isso é muito positivo, sabe? Muito legal. Ô, Cris, e como que você conecta a programação neurolinguística com a liderança transformacional? Perfeito. É super importante ter esse alinhamento. O que é a programação neurolinguística? É uma reprogramação de comportamentos que você tem que podem ser melhorados, otimizados para você ter um resultado diferente. Ela usa muita linguística e o comportamento vem até através da neurociência. Ela não é uma ciência específica, a programação linguística, mas através da comunicação, ela ajuda muito nessa base da influência, porque a liderança ela precisa desses 3 pontos específicos, né? Quando a gente fala de aumento de influência. É confiança, primeira premissa, e aí a programação linguística ela te ajuda no rapport,
O rapport, tem gente que não sabe até hoje o que é o rapport, e muitos treinamentos eu sei disso, porque eu pergunto e não sabe. Rapport é uma conexão, uma palavra francesa que não tem tradução para o português, mas ela requer uma conexão entre as pessoas. Você confia em quem é mais próximo de você. Uhum. Então, a programação neurolinguística ela te ajuda nesse rapport de gerar confiança. E a influência, ela é um ponto da confiança. Por exemplo, quero aumentar minha influência, vem também da programação neurolinguística, ela é um dos pontos. Como aumenta a confiança, as relações com o meu time. Não adianta um líder equidistante do time. Não vai gerar confiança. Uhum. Um outro ponto que a programação neurolinguística ela ajuda, nesse aumento de influência, é a comunicação. Um líder que não comunica bem, ele é fadado ao fracasso. Uhum. Tem que trabalhar a comunicação, a linguagem de influência. E o líder ele influencia nas 3 camadas. Para baixo, para os liderados, para os pares, porque ele pode ser líder dos pares uma vez. Uhum. Então, ele tem que ter essa ciência desse relacionamento e ele lidera influenciando para cima. Então, a programação linguística ela ajuda nessa capacidade de aumentar a sua influência através da sua venda de ideias. Uhum. E resultados e metas. Como você vai ter mais resultados e metas? Diminuindo as crenças internas, entendendo aquilo que sabota os seus padrões infantis que atrapalham sua performance até hoje. Porque realmente nós somos resultados das nossas vivências. Então, o que você traz desse contexto de vivência vai impactar no teu resultado. Sua vida inteira, né? Totalmente. Então, a neurolinguística ela ajuda principalmente nessa visão da gestão da comunicação. Ô, Cris, eu queria voltar um pouco quando você falou sobre rapport, conexão, confiança. Em outros episódios até que a gente gravou aqui sobre liderança, muito se fala desse papel da confiança que é depositado ali no líder e que ele tem essa responsabilidade de trazer isso junto ao time. Mas a gente também vê dúvidas do tipo, eu não sei construir isso com o meu time, né? Ou eu não tenho e quero ter da noite para o dia. Uhum. Qual que é a dica que você diz para o pessoal que está ouvindo a gente, para tanto o RH conseguir passar isso para as lideranças, quanto os líderes que estão ouvindo a gente, como uma grande dica para a gente construir esse rapport, essa conexão e essa confiança com as pessoas do nosso time? Parece complexo, mas é algo simples. A confiança, ela se estabelece pelo relacionamento, pelo feedback, pela transparência. Não tem outra forma. Então, quando eu estou num contexto empresarial onde aquela transparência, a comunicação ela é clara, ela é fluida, o líder ele trabalha nesse exemplo, ele não fica conversa com um, ele tem dificuldade para dar esse feedback para um, ele vai falar com o outro, para o outro falar. Sabe essa costura? Uhum. Ele não gera confiança, ele gera distanciamento. Então, a equipe tem medo de falar com ele as coisas, de posicionar, de trazer ideias claras. Então, ele tem que começar a trabalhar o relacionamento. E o relacionamento da confiança, a gente começa pela premissa de quem é você, além do trabalho. O que você gosta? Quais seus sonhos? Ele estabeleceu uma proximidade. Quando a gente faz o feedback one-on-one, que não é um feedback de performance, vamos falar do desempenho, performance, desempenho. Mas o one-on-one é, cara, chegou o teu feedback, vamos bater um papo. Uhum. Como é que você está se percebendo aqui dentro da empresa? Como é que você está vendo seu trabalho? Como é que você está vendo a nossa relação? Muito mais amplo, né? E aí você começa a criar uma fluidez. É o netweaving dentro das empresas, que é uma rede de conexão, que eu posso contar com você, com o seu apoio. Eu posso falar para você aquilo que eu penso sem me preocupar se isso está adequado ou não. A gente vai ter uma conversa. O problema é que a maioria das empresas brasileiras elas são imaturas, são empresas infantilizadas. Eu tenho dificuldade, e aí eu trabalho com muitos conflitos internos, porque eu não sei, olha, Gus, chefe, tá fulano de tal, tá assim. Não, por que você não falou com ele? É maturidade. E aí trabalha naquela linha infantilizada de empresas, tem muitas empresas que são assim. Então a confiança, a transparência, time vai acontecer uma mudança, naquilo que você pode estabelecer. Vai acontecer mudança vai acontecer. Por quê? Toda mudança gera insegurança.
Então, você tem que começar estrategicamente a trazer aquelas pessoas que têm uma facilidade, uma adaptação à mudança, para que elas também sejam os condutores do seu processo de mudança. Quando a gente vai trabalhar mudança de cultura, é muito nesse sentido, da gente mapear os perfis mais adaptáveis, trazer para o contexto da conversa, fazer com que eles joguem junto. E aí, sim, a gente vai trabalhando as etapas. Por isso que a gente faz, porque as mudanças elas têm que começar pequenas para depois criar uma expansão, né? É fundamental, até no processo de inovação, a gente começar por aí. Então, a gente começa por transparência, exemplo, feedback constante e ter uma habilidade também de ter conversas difíceis. Você gera confiança. E quando eu falo assim, você tem que gostar de gente, né, para você liderar, mas você tem que ter uma proximidade genuína de querer desenvolver pessoas. Que a sua vida seja transbordo. Sabe quando você aprendeu achando que você já aprendeu tudo que você tinha que aprender, mas você fala assim, cara, agora eu quero deixar um pouco. É o tal do legado, mas eu quero deixar um pouco daquilo que eu sei naquele outro. Eu quero ver aquela pessoa crescendo. Eu quero ver você diretor da empresa, seja dentro da minha empresa, seja dentro de outra empresa, mas que você, ao fechar os olhos, você lembra daquele contexto que você vivenciou, que você aprendeu ali. Que você honre cada passo que você deu dos aprendizados, das lideranças que você teve. Que você feche os olhos e fala, que líder que você teve que te inspirou? Por aprendizado, pelo exemplo e pela confiança. Sim. Então, acho que é muito nesse viés. Quando você vai nessa linha, não tem erro. Não tem erro. Mas também você também tem que saber se posicionar, ser forte. Ninguém gosta de líderes fracos. Líderes que não tomam decisão. Tem hora que a decisão ela tem que ser tomada. Não é jogar pro time, não. É você tomar a decisão e seguir, bater no peito. Quando você errar, você assumir que você errou. Foi mal, time. Foi mal, não tava um dia bom, não foi legal o contexto que eu coloquei aquilo. Então, assim, quando você traz a humildade para esse processo de gestão e liderança, você está na transacional. Você está transformando. Então, assim, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Eu não estou falando de um romantismo. Liderança não é romantismo. Está longe de ser. É difícil pra caramba. É uma jornada diária de decisões, de erros, de aprendizado, de sabotagens. E se você não se preparar, você não está pronto para a guerra, para a batalha. Ora, o líder, ele vai observar os soldados que estão na frente, mas ora ele vai estar no fronte junto. Ele vai estar lutando junto. Que a gente chama isso da liderança pela lateralidade. É descer da cadeirinha do alto e estar junto na operação, porque ali vocês têm que entregar até tal horário um projeto específico para o cliente e tá todo mundo no gás. Bora pedir pizza e vamos jogar junto. Sabe? Não é soltar caneta às 18 e foda-se. Não existe isso. Então, liderança é energia. Então, ora, sim, direcionar, mas ora, abraçar, chorar junto, pedir perdão, pedir desculpa. Quando você chega neste nível, você já está preparado para algo muito maior. Legal. Ô Cris, você falou um pouco, deu um retrospecto histórico, né, do RH, na verdade das empresas, né? E hoje em dia a velocidade das coisas estão muito mais aceleradas e todo mundo está bem preocupado com a questão da inovação. Eu preciso de inovar, senão eu vou né, sair do mercado e tecnologia, inteligência artificial, blockchain, etc. Como que você vê as empresas, e hoje em dia quase todas precisam de inovar, né, no seu segmento, como que a liderança transformacional apoia nesses processos de inovação, dessa cultura de inovação dentro das empresas? É muito importante entender que a inovação ela acontece tanto na tecnologia, que vai impactar no novo modo de cultura das pessoas, mas nas pessoas também, na capacidade de análise crítica. O líder, ele ajuda nesse contexto de trazer soluções impensadas. A inovação, através do time, é quando, por exemplo, eu sempre tomei as decisões, eu tenho um problema específico, eu tomo as decisões sem conversar com o time e só jogo para eles aquilo que eu decidi. Quando a gente começa a trabalhar a cultura de inovação dentro das empresas,
é fazer com que as pessoas elas aumentem a capacidade de análise crítica delas. Como? Então a gente pode usar o design thinking, várias tempestade de ideias. Gente, eu lembro que há muitos anos atrás, quando a gente falava de tempestade de ideias, né, era uma coisa muito do marketing, mas na gestão, tempestade de ideias, nós temos um problema específico, X. Como resolver? Porque as pessoas estão acostumadas a executar aquilo que você manda. Só executar, né? Não a pensar. Não a pensar, não a trazer um contexto. E a liderança também, quando, um pouco mais atrás, tá? Quando escutava, que é aquela escuta falsa, né? Eu escuto, mas eu não quero concordar com nada que você está dizendo. Eu não aceito nada que você está dizendo, então vai ser desse jeito. Então eu escutei, mas é do meu jeito. Então a gente tem que começar a entender essa maturidade, dessa tomada de decisão, para que a inovação ela aconteça primeiro na cabeça das pessoas. Na possibilidade de ver o novo, de aceitar o novo. Porque senão elas entram na crença de autossabotagem. Eu posso trazer uma tecnologia nova, né? Vamos sair da meta Smart para os OKRs. Nossa, mas é tão difícil. Não, não é. É muito mais simples. E as pessoas criam um contexto. Não é o difícil passar de uma meta Smart para um OKR. É difícil, é o novo. É difícil sair daquele padrão. Então, se você não trabalha a maturidade e inovação, a capacidade de gerar adaptabilidade ao novo, uma cultura de inovação numa empresa, ela não permeia. Ela se torna invalidada, porque as próprias pessoas começam a sabotar o processo. Processo de implantação do sistema. O pessoal morre. Tira eles de um contexto do que estava cômodo, para um contexto de experiência, ai, mas vou errar, não, o sistema é muito difícil, ou seja, as pessoas não estão preparadas, então a gente tem que dar um passo antes para que a gente mude. Quando a gente muda, a gente começa a mudar uma cultura de inovação num ambiente pequeno, mesma coisa com o negócio, vamos implantar um negócio, deu certo aqui, vamos expandir. Nas empresas é a mesma coisa. Então é criar uma mentalidade para inovação. A mentalidade para inovação, ela só acontece quando você abre e escuta. O que você acha? Sim. O problema é esse? Como você vai fazer para resolver esse problema? Não sei, chefe. Não sei, Cris. O que você faria se você pudesse decidir, se estivesse só na sua mão? É muito cômodo para os dois lados. Eu decidi e é cômodo para o meu liderado vir e eu falar a resposta para ele. E aí eu estou condicionando, porque as pessoas são movidas a condicionamento, condicionando aquela pessoa a não pensar, a buscar a resposta pronta. Ou o liderado também, tá? Trazer o seu miquinho para o líder. O líder que não tem essa visão, vem os liderados. Chefe, a Cris tem isso. A Cris não sei o quê. Aí você abre o braço e põe os micos. Aí fica aquele líder centralizador, microgerenciando tarefas que não deveria ser dele, sendo o último a apagar a luz, com a performance baixa. Muitos dos líderes que chegam para fazer mentoria comigo executivo, tá nesse exato ponto. Nesse exato ponto. Eu falo com ele, mas qual que é a estratégia da empresa? Qual que é o plano estratégico? Qual que é a tua meta que vai atingir o topo? É essa, mas cara, eu não consigo fazer. Por que você não consegue fazer? Quando eu vou olhar e vou desmembrar as metas estratégicas desse líder com as metas operacionais, olha essa lista de tarefa operacional que o senhor está executando. Quantas pessoas tem no seu time? X pessoas. E por que você está fazendo isso? Mas é porque... Não, porque você quer que seja do seu jeito. Ensina o seu jeito. Acompanha. Instrui de novo. Quando a pessoa estiver no ponto, você já deu a tarefa para ela. Se você não abre mão de tarefas que você fazia operacionais, você não inova. Você não sobe para o topo. Não sobe, não está preparado, né? Não. Aí o princípio de Pareto cai bem, que é o princípio dos 80-20. 20, então eu falo assim, Cris, como é que você faz tanta coisa? Você tem filho, você tem marido, você tem uma empresa, você via... 80-20. Eu vou em metas estratégicas operacional, delego. Eu delego. Às vezes eu pego assim, só para eles acharem graça. Vou pegar isso aqui. Para estar no front lá com eles. Exatamente. Mas eu delego. Sim. Porque senão eu não consigo fazer aquilo que eu preciso fazer para trazer resultado para a empresa. Para trazer resultado para o meu setor. Se não tem resultado... E é engraçado, porque uma empresa uma vez falou assim comigo, Cris, você é uma pessoa de pessoas.
pessoas ou resultado? Eu falei, resultado. Porque sem resultado não tem pessoas. Como é que eu faço uma empresa só de pessoas sem dinheiro? Sem resultado financeiro? Sem olhar para o resultado ali setorial de entregas para o cliente, sem a qualidade, sem o NPS específico. Tem que ter o resultado. O resultado é a premissa básica para uma empresa existir. Sim. Aí vem meritocracia, desenvolvimento. Aí a pessoa entra na empresa, ela, pô, cadê seu resultado? Não está tendo, não é a cultura. A gente tem que aculturar as pessoas a entender a entrega que elas têm. Não é piscina de bolinha que vai fazer com que você cresça, que você expanda, que você senta uma cadeira de diretor. O que vai fazer com que você senta são os resultados que você vai gerar, as metas, impactar tanto na sociedade com aquilo que você propõe para ela, quanto aqui, ó, no seu coração, na sua mente, com aquilo que te dá prazer, que te dá tesão em fazer. E é uma coisa engraçada porque é com o desafio que você se desenvolve, né? Então, as metas servem também para você buscar o seu desenvolvimento, o seu desafio, como eu vou chegar lá, o que eu tenho que aprender para alcançar essa alta performance, esse resultado, né? Porque se você não tiver um objetivo, um norte, você vai ficar na sua comodidade, né? Não precisa de fazer nada, fico aqui parado, mas o desafio te move e você desenvolve e gera os resultados, né, Cris? Exatamente. Isso não acontece a falência, né, diária do ser humano. Quando a pessoa desmotiva, é lógico que tem vários pontos de desmotivadores dentro de uma organização, dentro de um contexto corporativo, né? Mas um deles é a falta de desafio. É a falta de metas claras, de direcionamento. É engraçado também, como eu sou uma pessoa da área de gestão de pessoas, né? Estou com 26 anos nessa área, mas eu sou uma empresária, uma empreendedora. Estou escalando como empresária e empreendedora. É muito difícil. Não é fácil. Por isso que eu bato palma para cada executivo, para cada cara que abriu um CNPJ no país. Hoje eu tenho 6 empresas dentro desse contexto do grupo de negócio da Líder. É muito complexo crescer. Você dá a sua vida, você dá cada sangue. Mas quando a gente traz assim, o desafio, tanto para nós empreendedores e empresários, a gente também tem que trazer para dentro da empresa esse contexto. Porque eu quero pagar bem para as pessoas. Eu quero que elas cresçam. Eu quero que elas tenham o melhor salário. Eu quero dar o melhor para elas ali. Porque elas estão jogando junto com você. Exato. Mas como é que eu faço isso se a pessoa que entra não tem uma visão clara de meta? Ela também não quer ser desafiada. Eu brinco que a gente tem que matar a empresa da gente todo dia. A inovação ela se faz de novos processos. Então tem processos que são burros. Tem processo, já devia ter morrido, sabe? Já devia ter morrido há muito tempo. Em revisar constantemente. Aí eu sento numa mesa de uma diretoria, vamos discutir o processo. Chega no próximo mês, mesmo processo. Foi o setor tal, foi o setor tal. Cara, vocês estão discutindo o problema, não o processo. Muda o processo. Para de discutir. Qual é o objetivo? Entregar o quê, né? A pessoa começa a discutir sempre a mesma coisa. Modifica processo. O processo foi feito para modificar. Não existe processo de 10 anos a mesma coisa. Exato. Tem que criar. Ah, mas não está funcionando? Quanto tempo da hora dessa pessoa a gente está gastando? Traz uma ferramenta de gestão de tecnologia para facilitar, para ver, para criar dados, para fazer com que as pessoas elas enxerguem um caminho desse resultado. Então, quando a gente começa a trazer desafios diários para a gente, enquanto pessoa, na academia, sei lá, na vida pessoal, na vida amorosa, as coisas fluem muito mais rápido. A vida, gente, é para quem está em movimento. Não é para quem está parado, não. Se você está reclamando que não está legal, você tem que entender onde você está estagnado. E o que você precisa fazer para criar movimento na sua vida. Sabe? Você vai jogar sementes em terras secas, terras inférteis, no asfalto, na pedra, mas uma hora você joga a sua semente de crescimento no terreno próprio. Você tem que estar preparado para ele. Se você estiver preparado para ele, você vai colher de fato os frutos que você merece e que de fato você está buscando na sua vida. Isso é diário. Isso é diário. É acordar, sabe, com gás. De enfrentar o mundo, mas enfrentar o mundo para você ter resultado. O resultado ele acontece primeiro dentro de você, para depois ir para a empresa. Você vai arrastado para a empresa, meu caro, você quer o quê?
Você quer ficar rico baseado no palco de quem? Sendo que todo dia você reclama das mesmas coisas e não faz nada para mudar o teu contexto. Então começa aqui, é dentro, não é fora. E a gente costuma dizer que para alcançar alta performance, a gente tem que estar bem numa série de fatores, né? Bem fisicamente, psicologicamente, motivado, alinhado ao que você está fazendo dentro da empresa, né? É um conjunto de fatores que você... para você estar sempre dando o seu máximo, né? Se você não der o seu máximo, você não vai conseguir alcançar alta performance, né? E a alta performance é interessante. Você está falando com alta performance com L ou com U? Auto performance com U, ela vem através de autoconhecimento. Sim. Todos nós temos que trabalhar autoconhecimento. Não é papo de psicólogo. Você tem que entender não somente os seus pontos fracos, mas qual é a origem deles. E o que dificulta que esses pontos fracos de você dar resultado? Como você cria mobilidade com esses pontos fracos? Você tem que entender seus pontos fortes. Você tem que entender seus traumas, suas dificuldades. Autoconhecimento, sua capacidade de gerar valor interno primeiro. Quando você prepara, né, o seu conteúdo, sua casca enfrenta um mundo que o mundo não é romântico. Você enfrenta um mundo de uma outra forma. Você está mais preparado. Não quer dizer que você não vai oscilar. Ora, você vai ter cansaço, estafa, desmotivação, oscilação. Isso é vida. Isso é vida, meu caro. A vida não é bonita igual a do Instagram, não. A vida é vida. Tem hora que você está suando, camisa está ali pelejando para conseguir o resultado diário e não está conseguindo. Então a gente tem que fazer uma análise, autoanálise para depois ir com a auto-performance com L. De dar resultado, de estar no seu máximo. Aí no seu máximo não é só nos resultados expressivos. É no seu físico, é no seu biológico. É entendendo que, cara, você está com ferro baixo, você vai estar destruído. Você vai estar arrastando. Então, é cuidando desses pontos que vai você ter uma auto-performance com U, ou com L. Que é a performance mesmo de resultados incríveis. Em todos os aspectos. E não existe pessoa que trabalhe 100% em alta performance. Não existe. É muito bonito falar sobre isso. Mas a realidade é que nem todo mundo está em alta performance com L. E se você procurar o 100%, você vai se frustrar. Mas você consegue ter otimização de resultado quando você bate a meta. Pô, 5%, bate 120, excelente. Mas quais estão os contextos que estão fazendo que você tenha uma performance diferente dele? Vou pegar meu time 100% em alta performance todo dia? É complexo, não é fácil. Mas então a gente começa por essa medida. Desenvolvimento interno para depois desenvolvimento externo. Capacidade. Os grandes, né, quando a gente fala assim, eu adoro o esporte nisso. Porque o esporte, ele mostra muito esse contexto de alta performance. E pode analisar, desde o Ayrton Senna até meu amigo Minotouro, eles trabalham muito internamente a inteligência emocional, a capacidade de saber e receber pressão para você ter resultados externos. Então, tudo começa no eu, para depois ir para o nós, por esse contexto. Então, eu acho que se fundamenta muito a alta performance nesse sentido. Cris, eu queria saber agora que se liderar no RH, com essa abordagem transformacional, ela é diferente do que liderar em outros setores? Existem algumas especificidades ou características que liderar no RH é diferente dos outros setores? Existe porque, querendo ou não, existem 2 pontos. O RH ele é muito cobrado nesse sentido. E, às vezes, também ele está em desenvolvimento. Então, nós temos uma visão da liderança do RH que o RH é uma área que cuida, né? É uma área humanizada. Mas, às vezes, ela não é cuidada. Eu dou treinamento para os líderes, mas eu não dou treinamento para o RH. Eu invisto nesse desenvolvimento, nessa capacitação externa com os meus gestores, mas o meu RH, ele não sabe nem o que é EBITDA. Ele não consegue entender que a empresa vai fazer um M&A, ele não sabe, nunca ouviu nem falar sobre isso. Então, ou seja, tem pontos do negócio, quando eu tenho um executivo de empresa que entende essas vertentes de fazer com que o RH ele esteja preparado
para fazer o papel que ela tem de transformar a liderança, primeiro ela tem que ser transformacional para depois fazer esse papel acontecer entre as lideranças, também precisa de desenvolvimento e preparo. E é muito difícil. Hoje, no Brasil, a gente tem um RH que tem várias escadas, muito básico, uma visão muito míope de negócio, porque, infelizmente, a academia não prepara o RH para isso, para assumir, e um RH que entra nas empresas romantizando as coisas. Então, quando eu tenho que conversar com um líder, eu tenho que ser duro, eu tenho que mostrar para ele uns direcionamentos, alguns caminhos, que fazem com que ele tenha resultado com um time diferenciado. Para isso, eu tenho que ser uma grande especialista de gestão de pessoas. Para isso, eu tenho que entender ferramentas de avaliação de performance, de competência, de direcionamento. Eu tenho que entender qual que é o padrão e o mapeamento do perfil comportamental, não é aquele básico, daquele líder, como que aquele líder funciona, os estilos que ele aplica e de onde vem a origem daqueles estilos. Quando eu tenho... quando o RH me contrata, por exemplo, contrata para a gente fazer isso, só para você ter uma ideia do nível, do contexto, tá? Ele vai me pedir um treinamento para a liderança. E vai falar assim, eu falei assim, qual que é o problema? O que você quer atingir? Eu tenho o teu objetivo final. O que você quer atingir com esse treinamento específico dessa gestão e liderança? O gestor me pediu que a gente faça um treinamento para melhorar a comunicação. Aí eu pergunto assim, baseado em quê? Que você acha que o problema é a comunicação? Porque a comunicação é sempre um problema, tá? Mas ele é sempre um problema superficial. Toda empresa... Lá em casa eu tenho problema de comunicação. Toda empresa vai ter. É uma coisa superficial. Mas tem coisas mais profundas. Então eu falo assim, mas baseado em que você quer o treinamento de comunicação? Qual é os problemas no setor que esse líder está te pedindo esse treinamento? Ela não sabe. Sim. Vamos marcar uma reunião com o líder? E aí, se é minha aluna, eu falo, cara, você tem que saber. Você tem, quando o líder te pedir uma demanda dessa, você tem que saber. Líder, por que você está achando que esse é o problema? Perguntas certas. Né? Qual que é a situação específica? Porque às vezes não é comunicação. É um outro problema que você está contratando um serviço que não vai atender o resultado. E é por isso que a gente teve tantos descréditos na área de gestão de pessoas pelos executivos. Porque o resultado não vem. E com essa nova era do RH, eu até escrevi o livro Fim da Era do RH. Gente, meus amigos de RH, não me matem, porque é um livro de transformação. A gente fala do RH 1.0, DP, até o 2.0, que é a gestão de dados. Eu estava fazendo um processo seletivo, falando com a menina da área do departamento pessoal, que ela é especialista em folha. Eu falei, você sabia que isso vai acabar? Quem vai fazer folha é a inteligência artificial, só põe a diretriz. Sim. Aquela pessoa que ficava só bitolado fazendo folha, isso é uma profissão que daqui a alguns períodos ela não vai coexistir. O que vai coexistir é o que está por detrás daquela conferência de folha. Mas quem vai fazer folha é a inteligência artificial. Que ótimo, né? Excelente isso. E o que mais a gente pode reconstruir dentro da área do RH para trazer excelência, direcionamento e realmente polidez para que aquela empresa ela cresça. E a área de gestão de pessoas ainda cria o seu patamar que precisa estar, que é o patamar da estratégia, de chegar no RH de dados, de trazer ferramentas, de conversar com a Mereu. Cara, olha, eu preciso disso daqui, implementar. O RH precisa buscar. E muitos nem sabem que algumas ferramentas existem, porque não buscam. Ficam bitoladas ali na caixa, achando que não podem oferecer isso para a empresa. E podem e devem oferecer. Tecnologia para ajustar e aumentar o resultado expressivo da empresa. O que o presidente quer ver? Ele quer ver resultado. Como? Através dos dados. Sim. Através de uma análise simples. 80-20, né? Gastar o tempo naquilo que é importante, né? 80-20, isso é muito estratégico. Então, trazer isso para o nosso contexto, eu acho que traz um RH transformacional, um RH que tem ponta firme ali com a liderança e com a responsabilidade com o resultado da empresa. Ô, Cris, a gente tava falando, né? A gente acabou de falar dessa questão da evolução do RH. Tem empresas que estão no RH 1.0, 2.0. E a gente também falou, até antes de entrar aqui no episódio, das culturas nas empresas, né? Como que você vê, às vezes, quais são os desafios que líderes que já têm essa postura, essa atitude transformacional, hoje em alguns tipos de organizações?
Você acha que eles têm mais facilidade ou eles têm algumas barreiras para poder desempenhar o seu papel pleno? Inúmeras barreiras. Inúmeras. No Brasil, a gente tem 70% das empresas em pequenas e médias empresas. A mentalidade do empresário que tem uma pequena empresa, em termos de investimento, de crescimento, é completamente diferente das pessoas que estão na média empresa, que está o caos. As médias empresas do Brasil é um caos, gente. É um caos em processo. Preciso contratar pessoas, reestruturar processos. Essa pessoa, às vezes, que é um líder transformacional, às vezes assim, já teve dentro de culturas em que isso foi muito bem elaborado, vai trocar de empresa, vai trocar de organização, só que a maioria dos executivos, eles não estão preparados por líder transformacional. Porque ali, ele está ali pegando a empresa, desde o primeiro funcionário, segundo funcionário, terceiro. Você não precisa fazer autogerenciamento. Você tem que delegar. Ele tem a sensação, e aí é muito psicológico, de inexistência. O líder, o presidente, o diretor da empresa, ele começa a achar que ele é indispensável. Então, por isso que ele começa ainda a ter essas dificuldades desse microgerenciamento. Quando vem esse profissional, ele praticamente, psicologicamente, ele sente que ele deixa de existir. Então, ele fica buscando atrapalhar aquilo que ele quer para a empresa dele. Que é importante para ele, né? Pô, mas você me contratou para trazer inovação, mas você não quer contratar um processo de inovação? Então, assim, por isso que o autoconhecimento ele é extremamente importante. E essa visão do que o líder, principalmente nas médias empresas, eles querem tracionar, crescer, qual que é a necessidade de sentar e estudar sobre gestão, sobre cultura organizacional, o porquê que está tendo muito conflito, porque o absenteísmo aumentou, porque todo mundo acha um saco trabalhar na empresa dele. Ou por que é legal trabalhar aqui, por que a empresa é acolhedora, por que eu sinto necessidade aqui de felicidade plena ao trabalhar, e eu vejo que aqui eu posso crescer. E às vezes nem é salário, porque aquela empresa nem oferece grandes salários, mas o contexto ali de inovação, de cultura, de crescimento, alimenta aquela pessoa. Pode ser até em determinado momento, mas alimenta. E isso é fundamental. Então a gente tem que começar a entender que esse líder preparado, ele tem que analisar a cultura coexistente. Quando ele também for fazer a seleção, se aquela empresa vai realmente aceitar essa nova visão, essa nova postura de ser. E também um ponto importante que as pessoas hoje ainda têm muita dificuldade é qual que é o status inicial e o status que você quer entregar. Quanto a dados, não há argumentos. E quanto a crescimento de empresa, também não. Então, se eu tenho o status inicial de um projeto específico, eu trago 10 vezes um resultado tendencionando uma liderança de inovação transacional, por exemplo, por trazer o time junto, ele vai falar o quê? Ele vai aceitar, porque vai mudar uma chave na cabeça dele. Então, a gente tem que trabalhar, e é muito desgastante, tá? Porque a gente tem que trabalhar a mudança de modelo mental, de mindset desse líder que está crescendo, que ele está tracionando a empresa dele, que ele precisa largar alguns processos, que ele precisa criar novas camadas de liderança, que ele precisa formar novas pessoas, novos líderes. Um executivo falou comigo uma vez, até num outro podcast, falou: Cris, é muito difícil trazer pessoas para o time. Eu falei: forma pessoas dentro do seu time. Entendendo que você tem que trazer o prata da casa. Mas aquele prata da casa, você vai ter que investir dinheiro nele. Você vai ter que investir desempenho, treinamento, acompanhamento. Mas vai chegar um ponto também que, tecnicamente, ele não vai mais. Aí você vai estar num ponto da empresa que vai ter que trazer outros níveis. Por quê? Ele já deu tudo que ele podia dar. No nível que ele está. Mas ele também precisa ser desafiado. Então, ele tem que trazer pessoas com uma capacidade maior. Para oxigenar, né? Não só para oxigenar, mas para trazer outros tipos de solução e puxar. Senão ele morre. Porque ele fala assim: pô, eu não estou dando mais resultado, é mais do mesmo, a pressão mudou. Porque para cada patamar que a empresa está, financeiramente ou de estrutura, vai te exigir competências e posicionamentos e desafios diferentes. E mesmo investindo, chega um ponto que ele não vai mais.
E eu não falo que você tem que desligá-lo. Você tem que trazer uma outra pessoa para puxar ele para cima. Sim. E aí vai formar ele, vai continuar formando ele. Porque você não sabe até que ponto que esse diretor vai, esse gerente vai. Mas você tem que estar sempre com a mentalidade de formar pessoas. É muito caro a empresa que não forma pessoas. É caríssimo o processo. É muito caro. Então, quando você começa a ter uma metodologia do lifelong learning, há aprendizado constante. Na minha empresa não entra nem quem não gosta de estudar. Eu pergunto qual livro você leu. Lembra qual erro que você... Eu quero saber seu erro. O que você errou na outra empresa? Porque eu gosto de gente que erra. Eu gosto... Tem medo de falar? Não serve pra mim. Sabe? Não serve. Qual que é teu... Porque eu erro. Uhum. Você não erra? Qual que foi a sua superação? O problema é não saber. Qual foi a sua dificuldade? É. Então, assim, você trabalhar... O que você estudou? O que você gosta de estudar? Ah, não gosto de estudar? Qual foi o último curso? Cara, não serve pra mim. Não serve. Porque essa pessoa, ela tá 10 passos atrás de mim. Não vai acompanhar o ritmo. Não vai acompanhar o meu time. Vai morrer. Ele vai ser expurgado. E não dá para perder tempo com pessoas assim. Não dá. Então, assim, você tem que saber exatamente o que você quer, a empresa que você quer e saber se posicionar, o quão você pode crescer em cada etapa dessa empresa. Entendendo as dores. Qual é a dor da Mereu hoje? Toda empresa tem dor. Pode estar no patamar, que multinacional eu sei que tem dor, tem várias. Uhum. Então, todas as empresas têm dores. Você tem que entender a dor do negócio daquele executivo, para você poder falar com ele exatamente aquilo que ele precisa escutar. Para direcionar, aí é a linguagem da influência, da PNL. Uhum. Para influenciar ele no direcionamento do novo caminho. Colocar aquele executivo, às vezes cabeça fechada, tá, que tem, em mentorias. Uhum. Em rodas de conversa com os outros executivos que estão maior que ele. Para quê? Para desafiá-lo. Tô aqui, tô bem. Tô faturando 150 milhões mês. Tá ótimo, empresa que eu tenho. Vou fazer com 100 colaboradores, excelente. Cara, você vai morrer. Bora conhecer pessoas maiores que você, que faturam 1 bi, 2 bilhões, 3. Olha que tem a visão para abrir capital na Bolsa de Valores. Aí, quando a gente é estratégico, você direciona até o desafio para o executivo, porque senão ele vai entrar naquela visão de coexistência. Poxa, eu sirvo para quê nessa empresa hoje? Sim. Aí ou ele vai para o microgerenciamento de processos, ser chato pra caramba, ou ele começa a se perder de si mesmo, porque parece que todo mundo manda mais que ele. Então ele tem que fazer o quê? Buscar novos caminhos. Para quê? Para matar a empresa dele, desconstruir e reconstruir um novo negócio. Exatamente. Quantos novos negócios eu construí e reconstruí na Líder? Líder franchise, Líder gestão. Cara, agora tem até Líder coworking. Então, assim, você vai criando... que o seu mercado vai mudando as necessidades, você também tem que se atualizar, porque senão você perde relevância. Perde relevância e você entra para um outro jogo, que é criar o ecossistema que retroalimenta o teu negócio. Sim. E aí você vai formando assim, as diversas holds, você vai formando outros negócios que retroalimentam. Uhum. Quando você vê, você está num grupo econômico muito rico, muito forte, muito consolidado. Uhum. Então, assim, aprender isso faz toda a diferença. Até mesmo para você mentorar, sentar... ou tomar um vinho e fechar um negócio com o executivo, entende? Então, assim, é essa mentalidade que a gente tem que transformar os nossos executivos no Brasil. E quantos cursos de executivos têm crescido aí no mercado? Sim. Por quê? Por causa da dor. Sim. Por causa do desafio. Muito bom. Ô, Cris, a gente já está caminhando para o final. Eu tenho uma última pergunta, não sei se você tem mais uma também. Não, separei aqui, queria saber de você, se você separou, trouxe aqui para a gente, você trouxe vários exemplos, mas um case específico de vivência sua sobre liderança que você lembra até hoje. Você até falou de, como que você lembra de um líder seu ou você tem uma experiência que marcou você em relação a esse tipo de liderança? Tem sim. Eu vou te contar um caso de um mentorado meu, tá? É um mentorado de uma grande empresa. Se ele ver esse podcast, ele vai saber. Vai, mas é uma história muito linda. Ele conta isso para todo mundo. Ele me procurou perdido. Ele trabalhava como coordenador de uma contabilidade dentro de um grupo econômico muito forte, muito grande. E é interessante isso, porque ele veio me pedindo uma visão de mudança de carreira. Uhum. Por isso que você tem que estar com pessoas muito preparadas, tá? Quando eu conversei com ele, não era mudança de carreira nada.
Sabe quando você chega numa exaustão dentro de uma empresa e que você sabe que você está quase que desligado dela? Ora, você pode ser demitido porque você está perdido ali naquele contexto? Eu acho que todo mundo, ou uma hora ou outra, vai passar por esse ponto. E ele chegou me pedindo essa visão de transição de carreira. E quando eu fiz, dentro de uma sessão, e eu vou tentar ser mais breve para otimizar esse caso, mas é um caso de impacto, e eu sei que vai ajudar muitas pessoas que vão ouvir. Quando eu ouvi, o padrão dele não era mudança de carreira. O padrão dele é estar perdido e não entender o contexto que ele está hoje dentro dessa organização. E aí, sim, dentro de vários inúmeros trabalhos, ferramentas, processos que a gente fez, ele está assim, mas e o outro objetivo? Eu falei, não, vamos fazer essa primeira parte, porque você está no plano A, que é essa empresa, você precisa desenvolver enquanto gestor dessas pessoas, e o plano B a gente vai caminhando. Mas é porque não era o plano B. Eu não queria o plano B dele. Pelo que eu já havia percebido enquanto psicóloga, enquanto também mentora dele, de gestão. E aí a gente foi fazendo esse plano B. E aí, sim, entendendo a parte operacional, a parte estratégica, onde que essa empresa queria chegar, quais as metas arrojadas que ele não conseguia atingir. A gente foi fazendo um trabalho e eu fiquei muito feliz com isso. Porque a gente fez um trabalho e ele era, assim, super obstinado na busca. Eu colocava, ele fazia, executava com excelência. Eu nem estava dentro dessa empresa ainda. Conheci ela dentro desse grupo, que é um grupo muito forte. E aí ele foi fazendo esse trabalho. E as pessoas começaram a perceber a mudança dele. E dentro das estratégias organizacionais que o topo viria, aí estamos falando do nível de conselho, empresarial, etc., a gente focou no direcionamento de atingir esses objetivos e eu comecei a, junto dele, redistribuir sem estar lá dentro, internamente. E aí eu brinco que eu adoro isso, porque é um jogo de xadrez, tá? Eu adoro, eu me sinto jogando mesmo. Mesmo não estando dentro da organização específica. E aí esse cara... Ele passou por sérias transformações e aí o presidente chegou a chamar ele, perguntou o que estava acontecendo com ele. Ele foi e abriu. Eu nem queria que ele contasse que era mentoria. Que eu queria que poderia ser posterior. O que estava acontecendo com ele? Estava mudando e tal. E ele conseguiu um objetivo máximo que essa empresa nunca antes havia conseguido. Nunca. Que poderia possibilitar o próximo passo dela da abertura de bolsa de valores. Então, foi incrível. Ele foi promovido para gerente, ele saiu da coordenação gerente geral de controladoria, e ele escreveu um livro contando isso, e colocou meu nome no livro, contando a nossa história. Legal. E me presenteou com esse livro. Então, assim... Vai ter que ter mais esse livro. É incrível a história dele. Consequentemente, eles queriam saber quem estava por detrás dessa mentoria. E hoje eu faço mentoria dentro dessa empresa. Hoje eu estou no 4º executivo, que eu mentoro dentro dessa empresa hoje. E tive o prazer de conhecer o presidente do grupo, que me ligou, me chamou para tomar um café e, consequentemente, posterior a isso, a gente conseguiu fazer outros trabalhos. Sem esse interesse, sabe? E eu comemorava cada vitória dele. E vendo ele hoje como gerente e chorando dentro de um dos treinamentos que eu fui palestrar para o time dele, que eram mais de 200 pessoas, assim, dentro da célula, do grupo, né? Ele contando essa história para 200 pessoas e me homenageando, para mim foi algo que brilhantou meus olhos. E com muita emoção eu te digo assim que é minha missão de vida, sabe? Assim, trabalhar com as lideranças, fazer com que essa liderança, de fato, ela dê resultado, que ela se sinta melhor nesse contexto e que ela entenda que liderar é um presente de Deus. Sim. É um presente, é uma responsabilidade. E quando você faz isso com excelência, você não toca só a vida da pessoa, você toca a alma da pessoa. Então, tocar a alma da pessoa com resultado, com transparência, com confiança, é incrível. Então, assim, isso para mim me motiva muito a caminhar, porque não é fácil, mas a caminhar com essa visão que, sim, os líderes podem ser melhores. Sim, eu acredito nisso. Incrível, Cris. Muito obrigado. Eu queria agradecer aí a sua participação. Acho que foi uma aula incrível que a gente teve aqui com você. E eu queria deixar aqui, quem quiser aprender mais com você, conhecer mais com você, quais são os canais, como é que a gente faz para te encontrar? Então, meu Instagram, gente, é Cristiane Costa Oficial. Meu LinkedIn é Cristiane Costa. E se você quiser conhecer um pouquinho mais a Leader RH, Líder RH, é líder em inglês.
conheça um pouquinho mais dos nossos trabalhos, daquilo que a gente entrega. E se eu puder te ajudar de alguma forma, tá? Pode me chamar lá no Instagram, pode me chamar no DM. Eu e meu time, a gente está à disposição para poder, sim, impactar mais pessoas e mais vidas. E isso é de verdade, isso é de coração. Sim, e você que está ouvindo a gente pelo Spotify ou assistindo pelo YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal, assinar aí. E também seguir a Meriam nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, estamos no LinkedIn e a gente também tem o nosso grupo, que é o Conexão RH. Lá tem várias trocas com profissionais de RH. A gente fomenta várias discussões, tem roda de diálogos, então tem muita troca, network, a gente consegue fazer benchmark, é bem bacana. A gente vai deixar os links aqui na descrição. E queria agradecer também ao Ivan, a participação dele aqui, meu colega de bancada, agora em BH também, né, isso Ivan? Aí. Na casa. Te receber aqui é muito bom, Gus. E a Cris também, foi fantástico, igual você falou, uma aula. Já fui impactado nessa 1 hora, imagino, né, um projeto, um trabalho com ela. Então, gostei demais, foi super bacana. Obrigado, Cris, por ter compartilhado toda essa vivência, conteúdo, conhecimento, cases. Então, foi fantástico. Obrigado. Obrigada, gratidão toda minha. Contem comigo sempre que precisarem, tá? É um prazer, uma honra. Beleza, e até o próximo episódio, pessoal. Muito obrigado. Tchau, tchau.